Ao longo dos meus quase 15 anos de percurso na psicanálise, eu me encontrei e deparei com muita coisa. Escutei de tudo, tanto coisas éticas quanto coisas impensáveis em torno da prática do analista. E uma das coisas que me marcou bastante e que pode ter te marcado também é a ideia de que a psicanálise está fora do capitalismo, que a psicanálise é sobre a ética do inconsciente e do bem-dizer. Ok, isso é verdade, mas existe um porém por trás disso. Quando a gente está na clínica, escutando os nossos analisantes, nós estamos na posição de analista. E é só ali que a gente está como analista, porque não é possível ser analista, mas ocupar essa função de forma ética. Porque isso quer dizer que a gente não é analista 24 horas. Só que, para além ali das horas de escuta no divã, a gente é sujeito, a gente é profissional. Nós temos demandas profissionais, nós temos demandas pessoais. E essas demandas são atravessadas, sim, pelo capitalismo. Ignorar isso, na minha opinião, é trazer um comprometimento ético para o nosso trabalho. Porque, veja bem, alguém que está na posição de analista, mas que está o tempo todo preocupado se aquele paciente vai pagar, se o dinheiro vai entrar, será que essa pessoa não estará propensa a cobrar os pacientes simplesmente para pagar suas contas? Isso não seria justamente fazer um manejo capitalista? Então a gente precisa estar atento a essas questões, tanto do ponto de vista do tripé de formação, que é falar sobre dinheiro, do seu manejo na supervisão, que é falar das nossas angústias em relação ao dinheiro na análise pessoal, estudar sobre isso. Porque de nada adianta o saber cognitivo em torno do dinheiro se a gente não tiver, do ponto de vista do desejo, resolvido com isso, né? Claro, uma resolução que está sempre em movimento. Mas, sinceramente, quando a gente vai para a prática, quando a gente vai ali para a clínica no dia a dia, o tripé, na minha opinião sincera, e com a minha prática, e depois de escutar tantas pessoas em supervisão, o tripé não é suficiente, porque tem questões em torno do consultório que estão para além do tripé. A divulgação do trabalho, a marcação de pacientes, a administração de uma agenda de um consultório. São coisas que vão ser atravessadas por outras demandas para além do psicanalista. O psicanalista, que lembremos, só existe ali enquanto função. Então, será que a gente não tem que pensar em outras coisas no devido espaço para pensar sobre essas coisas? Porque, por mais que a psicanálise em si não seja um negócio, não seja uma empresa, a gente precisa diferenciar a clínica do consultório. Então, tem o manejo clínico, ético, ali no 1 a 1, que você faz a partir da posição de analista. E tem o manejo gerencial do seu consultório. E esse manejo gerencial, ele se constitui como um negócio, sim. Então, se você não é concursado, se você não trabalha como CLT, se você trabalha por conta própria, sublocando uma sala no seu consultório ou atendendo online, você, mesmo que não queira enxergar dessa forma, você já está empreendendo, sim. E eu acredito que é possível a gente pensar nisso com ética, sem fugir do rigor teórico necessário à psicanálise. E o que eu quero dizer aqui é que não é sobre fazer da psicanálise um empreendimento, fazer da psicanálise um negócio ou ganhar dinheiro com a psicanálise, mas você usar eticamente de conhecimentos do empreendedorismo, do gerenciamento, da parte de negócios, para construir uma clínica sustentável, tanto do ponto de vista da ética, quanto também do ponto de vista material. Porque se a gente trata dessas questões que nos angustiam na nossa análise, e a gente também aprende a gerenciar a parte burocrática necessária, será que não seria mais possível e viável? Mais possível e viável ter um consultório rentável, mas que te permita fazer uma clínica, um manejo ético. Se você, assim como eu, não é herdeiro,
se você precisou seguir um árduo caminho para estudar, para se sustentar, você provavelmente está se identificando com essas coisas que eu estou trazendo aqui. Sustentar uma psicanálise no Brasil é pensar em questões que talvez em outros lugares outros analistas não vão pensar. E ainda digo mais, a psicanálise ou o trabalho de um psicólogo não é um trabalho de caridade. Não quer dizer que a gente vai se tornar mercenário e fazer algo só por dinheiro. Até porque se você está prestando atenção no que eu estou dizendo, você já entendeu isso. Mas é sobre saber transitar entre lugares diferentes que uma clínica autônoma, que um profissional que vive por sua conta precisa para minimamente viver bem e sustentar com dignidade o seu tripé. Então, meus afetos, que é a forma carinhosa com a qual eu nomeio as pessoas com as quais eu me encontro nesse percurso, eu te convido aqui a pensar nas possibilidades da sua clínica, naquilo que te cabe, naquilo que faz sentido para você. E é como Freud dizia, a gente não pode ter tabu para lidar com questões tais como a sexualidade, o dinheiro. Então vamos ter menos tabu para lidar com os temas sensíveis da nossa prática. E vamos nos convocar a ter mais coragem para sustentar uma psicanálise que está à altura do nosso tempo, do momento, do país em que a gente está inserido hoje.